Parábolas e ensinos de Jesus de Caibar Schutel, parábola dos talentos e das minas. Abre aspas. Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. E chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E, atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joerei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e ranger de dentes. Fecha aspas, Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Abre aspas. Ouvindo eles isto, prosseguiu Jesus e propôs uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e pensaram eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse, pois, certo homem ilustre foi para um país longínquo, a fim de obter para si o governo e voltar. Chamou 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até eu voltar. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que esse homem nos governe. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do governo, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este respondeu: Se tu, sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, eis a tua mina que tive guardada em um lenço.
pois eu tinha medo de ti, porque és homem severo. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, pela tua boca te julgarei. Saibas que sou homem severo e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não pusestes meu dinheiro no banco? E então na mina vinda o teria exigido com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Responderam-lhe: Senhor, este já tem as 10. Declaro-vos, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram e que eu não os governasse, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Fecha aspas. Lucas, capítulo 19. A parábola dos talentos tem a mesma significação que a das minas. Aquela narrada por Mateus e esta por Lucas exprimem perfeitamente os deveres que nos assistem, material, moral e espiritualmente. Todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais e, finalmente, a outros concede todas essas dádivas reunidas. De modo que um tem 5 talentos, outro 2, outro 1. Ou então, um tem 10 minas, outro 5, outro 2. Não há privilégios nem exclusões para o Senhor. E se cada qual, cônscio do que possui e compenetrado de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou de clamar contra a má situação em que a maioria se diz achar. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou de 2 minas. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública, se perscrutarem as suas aptidões, o que trazem oculto nos recônditos de sua alma, verão que não são tão desgraçados como se julgam. Todos trazem a este mundo talentos e minas para garantir não só o estado presente, como sua situação futura, porque o mundo não é mais do que uma estância onde viemos fazer aquisições, provisões para construir e abastecermos a nossa morada futura. Olhai o mendigo que passa andrajoso e sujo, procurai detê-lo por momentos. Inquiri sua vida, instigai-o a falar, pesquisai suas qualidades e seus defeitos, penetrai no recesso de seu coração e de seu cérebro, estudai-o física, moral e espiritualmente. Fazei a sua psicologia e tereis ocasião de ver nessa figura esquálida, monótona, por vezes repelente, qualidades superiores às de muitos homens que se ufanam nas praças, assim como vereis nele dons adormecidos, semelhante às minas escondidas na terra ou ao talento atado a um lenço. E se assim acontece com o mendigo, o miserável, o andrajoso, com maior soma de razões, a parábola tem aplicação aos grandes, aos poderosos, aos doutos, aos sacerdotes, que justamente por se intitularem guias dos povos, são merecedores de maior soma de açoites, entre aspas, está. Na época em que o senhor das minas e dos talentos veio exigir dos servos a primeira prestação de contas, só foram considerados
servos maus os que haviam recebido um mínimo de minas e de talentos, pois os que os haviam recebido em maior número prestaram boas contas. Mas se o Senhor viesse agora a nos pedir conta da nossa emissão de dólares, minas, talentos que espalhou pelo mundo, é certo que aconteceria justamente o contrário, porque não vemos o trabalho nem o negócio dos que receberam 2, 5, 10 minas e talentos. Ainda mais está a parecer-nos que o próprio capital, que pelos servos maus de outrora foi restituído do lenço ou desenterrado, nem este apareceria, pois a época é de bancarrota e de falência fraudulenta. De fato, há 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo seu Filho dileto e representante, cuja doutrina sábia, consoladora e ungida de amor é a única capaz de salvar a humanidade. E o que observamos por toda parte? Na esfera religiosa, como na esfera científica, o dolo, a má-fé, a deturpação da verdade. O brado das guerras de 1914 a 1939, com as suas consequências, levou à orfandade dos lares, cidades foram devastadas e a imoralidade assentou sua cátedra em toda a parte, banindo das almas os princípios de fraternidade que o Cristo nos legou. E onde estão os subsídios e os subsidiados, os servos, os talentos e as minas legadas no Evangelho às gerações? Esses servos indolentes, cheios de preconceitos e temores humanos, por haverem ocultado os substanciosos ditames que lhe foram doados, para com esse capital ganharem meios de se elevarem, passarão por penosa experiência de expiação e de trevas, até que, mais humildes, mais submissos à vontade divina, recebam novo talento, com o qual possam começar a preparar o seu bem-estar futuro. E que diremos dos tartufos, dos mercenários, dos trapaceiros, dos ladravazes, que unidos em coro impediam e impedem o domínio da lei de Deus, trancando os céus e não entrando ainda, impedindo a entrada aos que se desejam conhecê-lo? Que diremos dos que, semeando o ódio e a dissensão ao alarido de sinos, de foguetes e de fanfarra, fazem doutrina pessoal, substituindo o Criador pela criatura, e disseminam a fé dos concílios em vez da fé nos preceitos do Cristo? Que diremos dos submissos, dos subservientes que, tendo ideias espíritas e estando convencidos de que o Espiritismo é a única doutrina capaz de nos iniciar no caminho da perfeição, ou por medo dos maiorais, ou por medo do ridículo, negam a sua fé, traem a sua consciência, escondem os seus sentimentos? Não terá o Senhor direito de ordenar aos servos: conservai mortos esses suicidas que se aniquilaram a si próprios, deixai-os no túmulo da descrença que eles próprios. Todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para os bons e maus e descer as chuvas para os justos e injustos. Mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem, o demérito, e são responsáveis pela falta de observância de seus sagrados deveres. O dinheiro não nos foi dado para volúpias, nem a sabedoria para estufar. Assim como os dons espirituais
não nos foram concedidos senão para serem proveitosos à fé, à esperança e à caridade. Mais servos houvesse e mais subsídios lhe fossem concedidos, ainda não bastariam para mal empregarem seu tempo, esbanjando a fortuna que lhes fora concedida. A eles, mero depositários, e da qual terão de prestar severas contas. Tratando, pois, de dons, talentos materiais e morais, e de servos dotados com este gênero de subsídio, não é preciso estendermos-nos em maiores considerações. O livro do mundo está aberto e todos podem nele ler o que se passa. Encaremos agora as parábolas sobre o ponto de vista espírita. Elas dirigem-se justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos e as minas dos conhecimentos espíritas. Ora, é muito sabido que estes conhecimentos, quando bem entendidos e bem aplicados, são uma fonte perene de felicidade e, ao contrário, quando mal entendidos e mal aplicados, são como que setas de remorsos cravadas nas consciências, desviadas do bem e da verdade. Aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tomar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 2 e 5 talentos, 5 e 10 minas. À última hora do trabalho, quando chamados ao ajuste de contas, lhes será dito: servos bons e diligentes, fostes fiel no pouco, também o sereis no muito. Confiar-vos-ei o muito, entrai no gozo do vosso Senhor. Ou então, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, de acordo, cada um com os seus talentos e as minas que recebeu. Aqueles que receberam a doutrina e os dons espirituais e não os observam, ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deveriam zelar, são semelhantes aos que enterraram o talento e as minas. A estes dirá o Senhor, abre aspas, dizei que o Senhor é exigente e cioso, e, em vez de, ao menos, pordes o talento com as minas a render juros num banco, os escondestes ou os esbanjastes, pois pela vossa boca eu vos julgarei, e entregarei imediatamente as minas e o talento aos que têm 10 e 5, porque todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, ou ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Fecha aspas.